da série O Surgimento da Doutrina Espírita e as Mesas Girantes. Nós estamos vendo o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. Hoje nós iremos ver o item 20 desse livro. Nós vamos dividir também em 2 vídeos por se tratar de um item maior, né, para não ficar tão extenso aqui o nosso vídeo. Então, hoje nós iremos falar sobre alguns tópicos desse item, que é o clero e o demônio e as mesas. Escreve sobre o assunto em 1853 o Correio Mercantil do Rio de Janeiro. O teólogo francês Maynard atribui a Satã os fenômenos das mesas girantes, os bispos e as suas pastorais proibitivas, razões apresentadas, comunicações recebidas por Robert Owen e Eugênio Nuss. Talmage, ex-governador de Wisconsin, obtém notável escrita direta na presença das médiuns Fox. Conclusões a que chegou. Bom, então, falando aqui, como ele já diz, né, no começo, o clero começou a ficar preocupado, né, com o que vinha vindo ali dessas manifestações e olhando aquelas manifestações como algo demoníaco, né, sempre frisando que era os demônios que estavam fazendo esse tipo de comunicação. Muitos, né, acreditavam sim que estava ligado aos demônios e outros já não pensavam assim, dessa maneira, né? E eis então que eles começaram a fazer o quê? Exorcizar, né? Começaram a aplicar o exorcismo sobre essas manifestações, sobre as comunicações, sobre as mesas falantes, sobre o movimento, mas tudo em vão, porque não era, né, como eles acreditavam. E era o assunto da vez que eles davam nos sermões das igrejas, né? E eis então que o jornal O Cearense, em 21 de outubro de 1853, publicou uma nota, né, sobre o Correio Mercantil do Rio de Janeiro, falando que tudo eles acreditavam que era moda, só que a moda passa, né? Como diz, moda é de fase, né? Vai e volta. Mas eles viram que a moda não passou. Eles acreditavam que era moda, que as pessoas estavam fazendo isso para se divertirem, né? Para estarem ali por pura diversão. E aí eles viram que realmente não passou, que não era somente uma diversão. E aí o que eles acharam interessante era que aquilo lá que eles consideravam como moda, das mesas, elas respondiam às perguntas, né? As mesas estavam ali se comunicando e respondendo a perguntas com tal precisão. Então, a obediência que essas mesas tinham. Mas e aí? É moda mesmo? Então, eles viram que não era moda, que tinha algo além do que eles imaginavam, né? E aí, com isso, o que aconteceu? Gerou uma preocupação da igreja. Então, os bispos fizeram o quê? Proibiram todos aqueles que eram fiéis frequentadores da igreja de estarem presenciando essas manifestações das mesas, porque era contrário a tudo o que a igreja pregava, né? E também o colégio da Universidade de Pisa também condenou as pobres mesas, porque tudo, eles, quando falavam, se referia a Deus, então tudo sempre era de Deus, então eles condenaram isso, né? Até as publicações do Frade, professor de Leonor, também foi condenada de estar vendendo as suas publicações, porque era também contrário. E isso tudo eles falam, né? Pleno século XIX, como eles estavam sendo tão com a mentalidade fechada, que era um século do progresso, sendo que tinha outros tipos de comunicações que já haviam sido realizadas, né, de outras publicações já tinham sido feitas a respeito, e eles estavam querendo tapar ali o sol com a peneira, né? E eis então que em outubro de 1853, o abade Maynard, que é um teólogo francês, ele publicou falando que era tudo Satã, que isso daí não era coisa benéfica, não era contra Deus, que era tudo demoníaco, né? E aí um leitor, vendo todas essas publicações falando sobre o que é demônio, o que não é, sobre as manifestações, ele escreveu uma carta ao jornal Illustration falando que o Satã que eles falavam e o Satã no Evangelho era totalmente contrário àqueles que eles estavam ali pintando, né? E aí, o que aconteceu? Os bispos foram lá, né? Os bispos de Orleans e de Vivers
também escreveram uma carta pastoral, reclamando, né, porque até aquele momento que as mesas eram só passatempo para as pessoas se divertirem, que era uma moda da época, tudo bem, mas aí quando eles começaram a ver que as mesas estavam fazendo publicações, né, comunicações, que era contrária a tudo que a igreja pregava, eles tiveram que se manifestar, tinha que ser proibido, porque como eles iam deixar que as mesas conversassem com os mortos, como ia deixar que eles se comunicassem, que isso era demoníaco, não eram pessoas mortas que realmente queriam se comunicar. Eles pregavam, né, que a pessoa morreu, não tinha como ficar ali revivendo, como eles diziam, né, as pessoas que já tinham morrido. E para estar fazendo isso, eles estavam se comunicando com o demônio. Então, eles repudiavam totalmente a ação e que a igreja, sim, tinha que proibir todas essas manifestações e acabar com isso de vez, né? Porque ia realmente tudo contrário, né? E eles estavam vendo que tudo que estava surgindo ali de novo ia revolucionar tudo que a igreja estava já pregando, né? E aí Robert Owen, ele era um famoso social, né, na inglês da época, ele perguntou mentalmente ali para uma das médias que estava norte-americana, que era a Hayden, sobre o que isso vinha trazer, né? O que isso ia se manifestar, né? E qual era o objetivo? E a mesa respondeu, né, que era a reforma ao mundo. E Eugênio Nus, ele também obteve a mesma resposta, né, com frases diferentes a esse tipo de pergunta, dizendo que a religião nova transformará a crosta do velho mundo católico, já aludida pelos golpes do protestantismo e da filosofia e da ciência, né? Então era o quê? Realmente uma reforma para tudo o que a igreja já pregava. E ainda teve Talmage, que ele também conseguiu, né, publicações de grande relevância, né, para aquela época. E ele conta, né, sobre que ele deixou um lápis e um papel ali na gaveta da mesa. E aí, quando ele foi pegar esse papel, ele viu que tinha algo escrito, né? Que estava escrito assim: eu ainda estou com você. E aí, ele perguntou ali para o espírito que estava se comunicando, né? Se ele desejava escrever com a própria letra para se reconhecer quem que era. E ele falar que eles reconheceriam que era o John Carillon. E ele veio falar que ele viu, né, essa escrita, mostrou aos seus amigos, conhecidos também do John, e eles perceberam que realmente era a letra dele, de como ele se comunicava, e que teve também importantes comunicações, porque ele tinha falecido há pouco tempo. E ele fala que, diante dessa comunicação que ele obteve, né, Talmage, ele fala que, primeiro, ele viu a imortalidade da alma, que ele viu o poder dos espíritos de visitar a Terra e também da capacidade, né, o terceiro, de se comunicar com seus amigos, com os familiares. Então ele viu como isso daí ia ser de grande relevância, né? Esses espíritos que já não estavam mais aqui, poder dar esse tipo de comunicação e de esclarecer, né? E aí ele vem continuando aqui, que no fim de 1853, né, o abade Jean-Baptiste, ele também fez uma publicação de opúsculo falando sobre as manifestações, né, sobre o sonambulismo, sobre as mesas girantes e também sobre os médiuns. E na obra dele, ele fala que ele era um grande teólogo, né, da época, e ele pesquisou. Ele acreditava, assim, na existência dos demônios, mas que o sonambulismo, as mesas girantes e os médiuns não eram ligados à parte dos demônios. Ele falou que ele acreditava, sim, em existir os demônios, mas diferente de Merville, o que ele observou, ele viu que não tinha nada ligado aos demônios, que ia muito além daquilo que eles estavam pregando, né? E ele, por ter estudado a teologia, né, ele tinha essa grande ligação à Igreja Católica, mas ele falava que isso não era poder das forças demoníacas. E aí ele conta uma experiência que ele teve,
que uma criança de 13 anos, ela estava adormecida pela mãe e ela começou a falar que ela estava comunicando com o mundo, com pessoas ultramundanas. E ele ficou assustado, né, diante daquela situação, e ele pensando se poderia ser demônio ou não, ele foi lá e deu o crucifixo para a criança. E quando dá o crucifixo, né, a gente já vê ali nos filmes que eles interpretam, o ser demônio ele vai repelir, né, porque eles são contra, né, isso seria um repelente para eles. E a criança, pelo contrário, vai lá, aproxima e começa a adorar o crucifixo, né, para espanto dele. E aí então ele teve a prova que realmente aquilo não se tratava de uma força demoníaca e que era muito além do que eles acreditavam e vinham pregando ali, tá? Então a gente vai parar hoje aqui o nosso vídeo sobre esse item 20 e nós vamos dar sequência no próximo domingo. Espero que vocês estejam gostando, estejam acompanhando com a gente, porque tem muita história, né? São grandes, assim, renomes, né, da época que vem trazer grandes informações pra gente de como foi aquela época, né? E assim dá pra gente ter uma noção, né, de como que foi isso, foi tudo acontecendo. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês continuem acompanhando. Todos os dias nós temos vídeos aqui pra gente estudar um pouquinho mais sobre a doutrina e nos melhorarmos a cada dia mais. Um ótimo, abençoado domingo a todos nós e mais uma vez, gratidão.